Theo, mudando de categoria, eu queria que você explicasse pra gente o caso do Hélio Castro Neves lá nos Estados Unidos. É a situação complicada do Hélio Castro Neves. O governo americano, através do fisco deles, da IRS, que é a sigla deles, estava investigando o Hélio Castro Neves já tinha um bom tempo e acabou pegando que de 99 até 2004, com o Ministério Público brasileiro, com a Polícia Federal brasileira, ou seja, foi uma investigação muito complexa, que o Hélio Castro Neves, através de suas empresas, porque geralmente o piloto tem uma empresa, ou através mesmo do seu imposto de renda pessoal, que ele além de evasão de divisas, não pagou os impostos, tudo isso juntando no valor de 5,5 milhões de dólares, o que dá praticamente aí 11 milhões de reais, que ele estaria devendo ao fisco americano 11 milhões de reais. Mas não é só uma questão de estar devendo. O que agrava é que, segundo o governo federal norte-americano, o Hélio Castro Neves fez isso de forma pensada. Ele enganou o governo, ou seja, ele armou um esquema de evasão de divisas e também de não pagamento de impostos. E descobriu, por exemplo, que teria contas na Suíça, contas na Holanda, teria uma empresa fantasma no Panamá, e que, diante disso tudo, em 2004, chamou-se a irmã do Hélio Castro Neves, a Catiúcha, que também está envolvida, e um advogado dele de 71 anos de idade, e conversou com eles em 2004. Olha, vocês estão fazendo coisas erradas. Não estamos, não temos consciência disso, e isso aí complicou um pouco a vida da Catiúcha e também do advogado, porque eles mentiram na corte. Isso nos Estados Unidos é sério. O que aconteceu? O Hélio Castro Neves ontem foi levado pela primeira vez a um tribunal de Miami, ele chegou algemado nos pés e também nas mãos. Isso, na minha cabeça, ninguém divulgou, mas na minha cabeça indica que ele estaria preso, porque como é que ele vai sair da casa dele algemado nas mãos e nos pés? E lá nos Estados Unidos diz o seguinte: quando um preso, a partir de agora, porque algumas confusões já aconteceram, quando um preso sai da cela dele, do lugar onde ele está preso, e vai para a corte, que lá chamam de corte, para o juiz, ele tem de ir com algemas nos pés e nas mãos, porque alguns já tentaram fugir, outros quiseram brigar, então acontece isso. Bom, ponto. E ontem, o juiz acabou estipulando uma fiança de 10 milhões de dólares, 20 milhões de reais para o Hélio Castro Neves, para ele responder o processo em liberdade. O julgamento acontece nos próximos 90 dias. A Catiúcha, 2 milhões de dólares, 4 milhões de reais, e o advogado 250 mil dólares, 500 mil reais. Nos Estados Unidos, quando um juiz coloca um valor absurdo como esse, 10 milhões de dólares, é porque o juiz não quer que aquela pessoa que está sendo indiciada fique em liberdade. Então coloca um valor lá em cima. Se o Hélio Castro Neves, repito, isso é um processo, ele não foi condenado ainda, vai ter um julgamento. Se ele for considerado inocente, esse dinheiro volta para o réu, volta para o Hélio Castro Neves. Mas lá nos Estados Unidos, praticamente todos os crimes, alguns não, você pode pagar a fiança, as fianças são altas. O que pode acontecer com o Hélio Castro Neves? Ele pode pegar 35 anos de cadeia e pagar aí cerca de 8, 9, não sei quanto que a justiça vai colocar, porque aí entra multa, entra juro, entra uma história toda, mas cerca aí de uns 10 milhões de dólares. Ele está agora com o escritório de advogados que estão dizendo que ele não tem culpa, que todas as aplicações dele, tudo isso, era entregue para um escritório, que ele é um piloto de corrida, e esse escritório é que teria culpa, mas isso não vai colar. O que eu acho que tem que acontecer é o Hélio conseguir um acordo com a justiça americana. O que seria esse acordo? Pagar uma super grana para a justiça americana, e aí essa pena de 35 anos pode cair para 5, para 6, para 7, para 8, e aí depois de um certo tempo, 1 ano, 6 meses na cadeia, isso vai depender do juiz que for tomar conta do caso, ele pode a pena ser alternativa, uma pena que ele possa cumprir em casa, que ele possa fazer serviços comunitários, ou então que ele possa ter uma condicional. Mas a situação dele é muito difícil, porque uma coisa é você cometer um crime nos Estados Unidos grave. Outra coisa mais grave ainda é você cometer um crime grave contra o governo federal. E lá nos Estados Unidos a coisa é complicada. E outro detalhe, eu não tenho essa informação, mas pelo que eu li ontem e hoje, o Hélio Castro Neves não é também um cidadão norte-americano. Ele tem um green card, ou seja, ele é um cidadão de um outro país, residente com um green card. Ele pode perder esse green card. Ele pode, depois de ser julgado, se ele for considerado culpado, aí o Serviço de Imigração norte-americano falou: ok, você vai pagar sua pena aqui,
porque a extradição num caso desse é muito difícil. Você vai pagar sua pena aqui, vai pagar suas multas aqui, seu dinheiro aqui e tchau, você nunca mais volta para os Estados Unidos. Ele perderia o emprego também na Penske. Ele não pode sair dos Estados Unidos nesses 90 dias, não vai correr a etapa festiva da Austrália, hoje está participando de uma prova da Le Mans nesse final de semana com autorização da Justiça, mas o caso dele é muito complicado. E ele pode ser processado aqui no Brasil também, já que o Ministério Público diz que já tinha avisado a ele, olha, essa coisa aqui está errada, e ele continuou fazendo. A situação é muito difícil do Hélio Castro Neves. Vai ter de ter ótimos advogados, vai gastar uma bala com esses advogados, ele pode estipular, estive conversando com amigos meus em Miami, nos Estados Unidos, e casos parecidos, vai gastar de 5 a 10 milhões de dólares com advogados, e a situação é muito complicada, porque quando a justiça americana solta isso na imprensa, toma essas atitudes, é porque ela está segura do que está fazendo. Não estamos julgando antecipadamente o Hélio Castro Neves, apenas dizendo o seguinte, que o caso é sério, o caso é grave, eu espero que ele seja inocente, mas a situação não é fácil para o piloto brasileiro, Bruno.